Mateus 22, versículo 1 em diante aqui. Eu vou ler aqui, irmãos, os irmãos podem ir acompanhando aí, amém? Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram para o seu campo, e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu estava meditando nessa parábola hoje, irmãos, e pude notar o quanto, de certa forma, como de certa forma essas coisas se cumprem hoje em dia. Aqui no versículo 4, Depois enviou outros servos, dizendo aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Então, é como nós mesmos aqui vamos pregar a palavra para alguém, ou convidamos alguém para vir até a igreja, para fazer uma visita, para ouvir a palavra. E muitas vezes, quando às vezes ou eu, minha esposa, a gente convida alguém, a gente ouve da pessoa: Não, a gente... Vamos ir sim, estarei lá presente. Mas quando chega no momento, chega no dia, aí surgem as desculpas, Ou estão cuidando das coisas deste mundo, ou se esqueceram, ou foi viajar, ou não tem tempo, Aqui no versículo 5 diz assim: Porém eles, não fazendo caso, ou seja, não deram nem importância, não quiseram nem saber. Lá em Lucas 14, quando conta essa mesma parábola, vai dizer que um foi cuidar do campo que tinha comprado, outro foi cuidar dos bois que tinha comprado, outro se casou, e tinha que cuidar das coisas dele. Então, cada um ali deu uma desculpa para não estar presente às bodas, E lemos lá em João 1, que fala que muitos são chamados... Perdão, irmãos, eu acabei de ler esse versículo aqui, mas vamos abrir lá em João para eu não confundir. João 1. Depois a gente vai voltar aqui em Mateus, irmãos. João 1, versículo 10. 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, é da mesma forma lá como lemos na parábola, irmãos. Jesus, fala lá que o rei tinha já os seus convidados, tinha as pessoas que estavam ali na lista para entrar na festa, as bodas, mas eles não eram dignos. Eles estavam mais preocupados com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. Ia cuidar do campo, de seus negócios, outro casou, cada um tinha a sua preocupação e não puderam estar presentes. Vamos voltar lá, irmãos, em Mateus. Então, lemos lá em João 1, 10, 11. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. E aqui em Mateus 22, no versículo 7, e o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se
e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ou seja, lemos lá agora em João 1:11, né? Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E aqui lemos que não eram dignos. Ou seja, eles tinham aparência, eles tinham tudo para entrar às bodas. Parecia que eram dignos. Parecia que eles estavam revestidos com as vestes nupcial. Mas quando chegou no momento, eles voltaram para as coisas deste mundo. Foram se preocupar com as coisas da vida deles, com as coisas deste mundo, e não foram às bodas. Né? Versículo 9. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então aqui, irmãos, vemos que, lemos anteriormente que eles não eram dignos, mas eles tinham a aparência de ser dignos. Parecia que eles podiam estar presentes, estavam revestidos com a veste nupcial. Né? E aqui já no versículo 10, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Então, esses que foram chamados, irmãos, tanto os maus como bons, eles aceitaram o convite. E certamente, eles responderam aos critérios ali. Tiveram que trocar suas vestes. Vamos lá em Lucas 14, acho que vai ficar mais explicado essa parte. Lucas 14, versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então, no versículo 21, os servos eles foram atrás ali dos mancos, dos pobres, daqueles que eram necessitados, que precisavam realmente trocar suas vestes, ser revestido como uma nova criatura, para poder se assentar à mesa ali das bodas. Né? Vamos voltar lá em Mateus, irmãos, por enquanto. Então, assim, irmãos, como eu mencionei, da forma que acontece conosco. Acredito que cada um de nós aqui conhece uma pessoa que fala que não precisa da igreja, que, mas eu já sou bom, né? Eu faço uma boa ação, eu dou para algum lugar, né? Eu não mato, não roubo, não faço nada dessas coisas. Né? Eu cumpro ali os 10 mandamentos, honro meus pais. Então, eles se acham por dignos de se assentar à mesa, de entrar no reino dos céus, mas, na verdade, o interior deles está corrompido. Né? Por fora, até pode aparentar ter uma boa aparência. Né? A pessoa acorda cedo, vai para o trabalho, volta, trata bem a esposa, trata bem os filhos, mas por dentro o seu espírito está morto, não está revestido com as vestes nupciais. Né? E já ouvi isso, irmãos, já convidei pessoas para vir, já conversei com pessoas. Eu já, em outro momento, já falava assim, até acredito em Deus, eu acredito, né, que existe uma força superior, na verdade. E aí comecei dessa forma, acredito que tem uma força superior, e daí chegou no ponto de eu nem acreditar mais. Falei, mas é só uma vida, estou vivendo aqui, está tudo certo. E as pessoas no mundo são assim, irmãos. Elas se acham que, por elas mesmas, elas são capazes de alguma coisa. De que naquele dia vai só fechar os olhos, vai morrer e está tudo certo. Outros acreditam que vão voltar, né? Vai voltar para ser melhor, né? Vou
ter uma outra vida de novo aqui nessa terra até eu melhorar, ser uma pessoa melhor. Então, todos sendo enganados, irmãos. Todos estão sendo enganados pelo diabo e quando chegar naquele dia vai acontecer igual aconteceu com esse rapaz aqui. Versículo 12, Mateus 22, 12. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, ou seja, ele não tinha como dar desculpa mais. Ele foi exposto ali, ele não estava revestido. Aqui do lado mesmo, em Mateus 7. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então vai estar igual esse rapaz aqui. Ele até entrou, mas quando foi se assentar, não estava revestido. Provavelmente é um que vai ouvir isso. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, não importa viver só de aparência. Não importa só eu ser bom, eu fazer uma boa ação, atravessar uma velhinha no farol, né? Ou muitas vezes dentro da igreja, né, das igrejas aí, a pessoa ser dizimista, dizimar, mas por dentro está tudo corrompido. A pessoa dá o dízimo na igreja, mas em casa trata mal os filhos, a esposa. Não adianta isso, irmãos. O que nos garante é estarmos vestidos com as vestes nupciais. Vamos abrir em Efésios, irmãos. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 20. Amém? Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, para nós nos assentarmos às bodas, amém? Vamos ler novamente, irmãos. E digo isto, a partir do 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como assim está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, irmãos, é dessa forma, como o cooperador falou a partir do versículo 17. Não devemos mais andar como os outros gentios, andar como o mundo anda. Estão entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Aqui, fala no versículo 19, no final, fala que cometeram toda a impureza. Então, essas pessoas aqui, irmãos, que andam dessa forma, elas não estão aptas, não são dignas de se assentar às bodas. Mas nós, irmãos, aqui, ó, no versículo 24, versículo 23, 22 aqui, né? Deixamos o velho trato, nos despojamos do velho homem, agora estamos renovados no nosso sentido no espírito e estamos revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora sim, dessa forma, estamos aptos, se andarmos dessa forma,
para se assentar às bodas. Porque senão, irmãos, vai acontecer como lemos lá em Mateus 7. Chegar naquele dia, Jesus vai olhar para nós e falar assim, apartai-vos de mim. E não é isso que nenhum de nós queremos ouvir, né, irmãos? Aqui em Gálatas, a partir do 23 aqui, irmãos. Gálatas 3, 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, irmãos, como aquelas pessoas que foram convidadas primeiro, elas estavam guardadas debaixo da lei. E quando veio Cristo, a fé, quando veio Jesus, a quem eles deveriam ouvir, eles não ouviram, não se revestiram e foram cuidar das suas vidas mundanas, de toda impureza, tudo aquilo que não deixavam eles aptos para se assentar às bodas. Vamos voltar lá para Mateus, irmão, só para a gente finalizar. 22. Então, irmãos, estarmos revestidos com a veste nupcial é um processo. A cada dia que passa, em que nós perseveramos, em que temos a esperança em Cristo, em que aprendemos, em que buscamos, a cada dia que passa nós somos revestidos mais um pouquinho ali. Mas precisamos perseverar. Precisamos estarmos vigilantes para que não aconteça aqui, irmãos, no versículo 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Para que não aconteça isso com nenhum de nós, irmãos. Não é isso que queremos. Queremos se assentar à mesa. Então, se a gente for tomar isso como uma figura, irmãos, a veste nupcial, ela é uma... é como se nós tivéssemos mais comunhão com Cristo. Tivemos mais comunhão com a palavra, mais intimidade. Temos mais intimidade, somos revestidos. O pecador ele é tomado pela graça, tomado pela santidade, né? Ele é preenchido e revestido com essas vestes nupciais. E aí sim, agora revestidos a cada dia, temos o caráter de Cristo, começamos a ter a mente de Cristo, e assim somos dignos de assentar à mesa. Fora disso, irmãos, é impossível. Até que, lemos aqui, né, teve um penetra que tentou entrar, mas não vai funcionar. A gente vai chegar lá e vai ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, se andarmos como o velho homem. Mas, graças a Deus, estamos em Cristo, estamos buscando, estamos perseverando a cada dia para estarmos revestidos, irmãos, com a veste nupcial. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pedido de oração, irmão? Bem, vamos orar, irmãos. Tem que orar por Mauro, é meu tio, ele está com câncer no pulmão e alguns nódulos na cabeça também. Hoje começou o tratamento, fazendo quimioterapia. E é um tratamento que é bem difícil, né, irmãos? Mas vamos orar para que Jesus possa fazer a obra ali e seja feita a vontade dele. E também é aniversário da minha digníssima esposa. Pode vir aqui para orarmos. E foi aniversário da irmã Alice também. Irmãos, pastor.
Em nome de Jesus. Mauro, né? Que você falou só? Mauro, né? Amém.